Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da bondade, da misericórdia e do favor do nosso Pai de amor. Amém? Que o seu dia seja um dia cheio da bênção, da direção do Espírito Santo, onde o Espírito Santo conduza você em cada passo, em cada decisão, em cada palavra. Que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde você vai ter a provisão do Senhor, onde você vai ter experiências novas com o Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Pai querido, Paizinho, Abba Pai, Pai de amor, nos colocamos na Tua presença antes de tudo para Te louvar, para Te exaltar e agradecer e engrandecer o Teu doce, amado nome, Jesus. Peço a Ti, Senhor, que essa semana o Senhor esteja conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos livre de todo laço, toda mentira, todo engano. Ah, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor seja o nosso pastor, Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor, pelas Suas veredas, das Suas verdades, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conduza e que nós estejamos firmes, segurando nas Tuas mãos, porque quando estamos em Ti, de nada temos falta, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor acampe os Seus anjos ao nosso redor, nos coloque, ó Jesus, debaixo das Tuas asas, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é em quem confiamos, ó Pai. Dedicamos a Ti, Senhor, todo o nosso amor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Senhor, que cada batida do nosso coração, Senhor, que cada gota de sangue, Jesus, seja para glorificar e adorar o Teu precioso nome, Pai. Peço a Ti nessa manhã, Senhor, leva a nossa mente cativa, pensamentos, sentimentos, emoções, lembrança, o nosso subconsciente, Pai. Nós submetemos a Cristo, Senhor, que tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos angustia, ó Deus, nós entregamos cativos a Jesus Cristo, porque nós queremos estar sensíveis para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Queremos estar, ó Deus, sensíveis para ouvir a doce voz do Espírito Santo. Pedimos a Ti, Jesus, nos dá entendimento, clareza, discernimento, Pai, revelação da Tua palavra, Jesus. Fala conosco, Pai. Nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos, porque somos totalmente dependentes. Eu repreendo toda e qualquer ação maligna que possa impedir a gravação desse vídeo, que possa impedir que a Tua boa semente chegue aos corações que assim necessitam, Pai. Que toda e qualquer distração seja paralisada e cessadas agora, no nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como instrumento, ferramenta útil para a Tua obra, Jesus. Peço a Ti que todo eu, ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Traz revelação, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavra, Senhor, que fala conosco no mais íntimo e profundo, naquele lugarzinho, ó Pai, secreto, que só o Senhor sabe que nós precisamos da Tua boa semente, da Tua água viva, do Teu pão que desceu do céu, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que já é o melhor dia das nossas vidas, um dia maravilhoso, abençoado, cheio da Tua presença, do Teu favor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso e a Sua bondade e misericórdia duram para sempre. E essa semana nós vamos falar de quem? De quem? De quem? De Davi. É lógico que nós vamos falar de Davi a semana inteira, porque é um personagem enigmático, é um personagem cheio de nuances, de acertos, de erros, de dependência, de obediência, de quebrantamento, de verdade, de sinceridade. É um personagem totalmente humano, assim como eu, assim como você, cheio de falhas, cheio de erros, mas cheio de amor por Deus. E hoje nós vamos começar no capítulo 18 de Salmos, onde Davi declara o seu amor pelo Senhor. É um dos personagens na Bíblia que mais se declara para o Senhor. É um dos personagens na Bíblia onde mais você vê o sentimento dele pelo Senhor, aquela emoção, aquela paixão, aquela entrega. Por isso que eu amo tanto Davi, porque Davi, ele é intenso no seu amar, ele é intenso no seu fazer, ele é intenso na sua obediência e infelizmente também é intenso no seu pecar, é intenso no seu errar. Mas nós vamos caminhar nas nuances da adoração de Davi. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Não por acaso, não porque foi alguém que falou, foi Paulo falou, foi porque o próprio Deus deu testemunho do seu amor para com o Senhor. Em Salmos 18 nós lemos o seguinte:
que é um cântico de Davi, é um cântico de vitória. E ele estava num momento de aflição, de angústia, era algo muito angustiante ali, de sofrimento, mas Davi, ele consegue tirar do pior momento dele, da vida dele, uma sincera adoração, uma sincera devoção ao Senhor, palavras tão lindas, porque ele fala pro Senhor. É isso que encanta o meu coração quando eu leio sobre Davi. Todas as suas falhas, todos os seus erros, mas sim, muito mais acertos, muito mais acertos. Por isso que o Senhor dá testemunho que o coração de Davi é segundo o coração de Deus. E no Salmo 18 diz o seguinte, 18:1, do 1 ao 3. Que aí depois vem aqui contando toda a história da angústia, do sofrimento dele nessa batalha. Mas Davi é Davi. Vou ler pra vocês. Ó, começa assim. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi, ele tem um coração assim de tamanho amor para com o Senhor. Ele se declara para o Senhor de uma forma que nós temos muito a aprender. Quando nós vamos orar, muitas vezes na igreja, e aí ou nas nossas células, ou nos seus pequenos grupos, da forma que for o ministério que você faz parte, tem muitas vezes algumas pessoas, elas podem falar, fale palavras ao Senhor, palavras de adoração, palavras de louvor, fale o que você sente, se declare ao Senhor em espírito, em verdade, em sinceridade. E muitas vezes você vê que as pessoas e nós, né, vamos olhar para nós mesmos, nós não sabemos o que falar pro Senhor ali, ai Jesus, você é lindo, eu te amo e tal. Mas Davi, ele não tinha dificuldade em se declarar ao Senhor. Ele não tinha dificuldade em declarar ao Senhor todo o seu amor, toda a sua devoção que ele tinha ao Senhor, porque era algo genuíno, era algo sincero. Ele não tinha dificuldades de falar o que ele sentia pelo Senhor, porque era algo que ele sentia com toda a intensidade, com todo o seu coração, com toda a devoção. Então, com Davi, nós aprendemos a nos declararmos para o Senhor, nos declararmos genuinamente, sabe assim, no meio do seu dia você simplesmente fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, como você é lindo, como você, eu falo sempre, Jesus, você é cheiroso, porque eu tenho certeza, convicção de que Jesus é cheiroso, o doce perfume de Jesus que derrama sobre nós. Então assim, é você se declarar para o Senhor com toda a convicção, com todo o seu amor. Você não se declara para um filho, para um esposo, para alguém que você gosta. É a mesma coisa do Senhor, só que com muito mais intensidade. Seja intenso, seja intencional na sua adoração com o Senhor, seja intencional, seja genuíno, seja verdadeiro. Declare ao Senhor o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você o deseja, o quanto você quer abraçá-lo. No meio do dia você manda um beijo, aprendi isso com o pastor Lucinho, você tira Jesus para dançar, se declare ao Senhor, demonstre ao Senhor que você o ame, que o ama de todo o seu coração, ainda que as pessoas falam, você é meio maluco, hein? Seus parafusos tá meio fora do lugar. Tô nem aí. O importante é falar o quanto você ama ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua verdade, e se entregue a esse amor. Permita-se ser amado e ame intensamente ao Senhor. E é isso que Davi faz. Ó, e ele fala aqui no verso 25 o seguinte, para quem é fiel te mostras. Como íntegro, também íntegro. Como puro também te mostra. Como perverso e inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exército, com meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos que nele refugiam.
Esse é Davi. Esse Davi é aquela pessoa que confia cegamente no Senhor. Ele declara, ele tem certeza, ele tem convicção de que o Senhor vai proteger, vai guardar. E ele todo tempo, esse salmo é um salmo um pouquinho mais extenso, o Salmo 18, mas vale muito a pena você meditar nessa palavra, você ler e você vê que do começo ao fim Davi faz declarações, mesmo em meio à agonia, mesmo em meio a um sofrimento ali que ele está passando, Davi se declara. O Salmos 18, ele tem 50 versos, são pequenos versos. Leia que vale muito a pena você ver ali a adoração de Davi, a declaração de amor de Davi, que o seu coração seja um coração como o de Davi, um coração disposto a se declarar, a se derramar, a chorar, mas choro não de remorso. Nunca chore de remorso na presença do Senhor. Chore porque você está sentindo a presença do Senhor, chore porque você está sendo tocado, chore porque o Senhor está te limpando, está te lavando, está transformando a sua alma. Chore porque verdadeiramente você se arrependeu de algo. Não chore de remorso, porque o Senhor conhece todas as intenções dos nossos corações. Antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já a conhece. Então, o choro de remorso não comove o coração de Deus, apenas o choro de arrependimento. E é uma coisa que Davi sabia fazer muito bem, era se arrepender, adorar e orar. Davi era um homem de oração, de busca e intensidade pelo Senhor. Essa semana nós vamos caminhar falando sobre um pouquinho da vida de Davi, porque a vida de Davi ela é tão incrível, ela é tão extraordinária que nós levaremos um mês para fazer verdadeiramente um estudo profundo sobre a vida de Davi. Mas aqui nós vamos ressaltar algumas das suas principais nuances e características. E a primeira delas, sem dúvida, é o amor que ele tem pelo Senhor. Então que hoje você ame ao Senhor, assim como Davi. Aprenda com Davi nesse Salmo 18 a declarar o seu amor por Jesus. Declare com palavras, viva esse amor, que quando você pensa, você fala e você age. É assim que é a palavra do Senhor. Logo eu pensei, logo falei, logo criei, logo agi. Então assim, quando você fala, você declara, o Senhor vai cada vez mais amadurecendo esse amor. O amor de Deus por nós, ele não muda, ele é imutável, ele vai ser sempre a mesma coisa, soberano, grande, imenso, imensurável. Somos incapazes de compreender tamanho amor, mas o nosso amor, sim, ele pode aumentar cada dia mais, ele pode ser um amor cada dia mais maduro na presença do Senhor, e esse sim, o Senhor pode ir caminhando conosco, transformando e nos capacitando a compreender cada vez mais a sua entrega. Davi amava Jesus, amava Deus de uma forma quando ele era adolescente, lá nos pastos, cuidando das ovelhas. E na sua velhice, pode ter certeza, ele o amava ainda mais, porque não só de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, assim como de Jó. Já te conhecia, de ouvir falar, mas hoje eu conheço, de estar face a face com o Senhor. E o Senhor está aqui disponível para mim e para você. Basta nós pedimos, invocar que o Senhor nos ensina. Olha como o Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo. O Espírito Santo, ele nos ensina a amá-lo cada dia mais. Porque sem a direção, sem a condução do Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Que nesse dia nós estejamos disponíveis para que o Espírito Santo mude a nossa mente, mude o nosso coração, mude o nosso falar e principalmente mude o nosso agir. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do nosso Pai de amor. Que o Senhor esteja contigo em cada palavra, em cada pensamento, em cada agir. Amém?